Retomamos os nossos trabalhos. Passo a palavra ao conselheiro Eduardo Del Campo, secretário, para apresentar os protocolados cujos recursos serão objeto de julgamento em bloco pelo plenário. Cumprimentando a todos, já passo a leitura dos casos que serão julgados em bloco, lembrando que os senhores conselheiros tiveram acesso a esses votos previamente por intermédio do BVA. Também serão julgados em bloco os casos das turmas, que também tiveram seu acesso franqueado por intermédio dos BVAs aos respectivos conselheiros das turmas. Da lavra do conselheiro Eduardo Del Campo. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Itapecerica da Serra, número 43-293-339-2019-2. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios. Prefeitura Municipal de Juquitiba interessada. Objetivo: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba, número 43-300-2206-2019-7. Tema: irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessada: Márcia Sueco Kotaki e Edson Rodrigues. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Da lavra do conselheiro Dr. José Roberto Rochel de Oliveira. Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Santos, número 43-426-3723-2019-4. Tema: Conselho de Direitos. Interessados: Jackson dos Santos da Conceição e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Santos. Objeto: recurso contra indeferimento da representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cravinhos, número 14-246-577-2014-5. Tema: improbidade administrativa, prejuízo ao erário. Interessados: Prefeitura Municipal de Serra Azul, Marcelo Afonso de Queiroz, André Kiyoshi de Nozaki e Marilyn Cristina Sestari Garcia. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Recurso conhecido e improvido. O próximo, número 14-739-9457-2017-9, é um processo sigiloso. Patrimônio Público, o número 14-695-747-2017, nós temos a inscrição para sustentação oral. Então, esse deverá ser julgado oportunamente. E o último, Direitos Humanos, Saúde Pública, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, número 43-739-8500-2019-4. Tema: hospitais e outras unidades de saúde. Interessados: Emanuel de Souza Gouveia. Recurso contra indeferimento de representação. Recurso não conhecido. Da lavra da conselheira doutora Maria da Glória Vilaça Boringa Vião de Almeida. Habitação e Urbanismo, número 43-739-6616-2019-9. Tema: circulação e infraestrutura urbana. Interessados: Ionaldo Melo. Objeto: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Monte Alto, número 43-345, número 5, 2019-2. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios. Artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Danilo Barbosa Leite Moraes, Prefeitura Municipal de Monte Alto, João Paulo de Camargo Vitório Rodrigues, Diogo Aparecido Simão e Clínica Médica Simão, Sociedade Civil. Recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. O último, 14-426-4531-2019-1, haverá sustentação oral. Da lavra da doutora Maria Cristina Pera João Moreira Viegas. Consumidor, Promotoria de Justiça de Assis.
número 43, 198, 468, 2019 e 8, será oportunamente julgado. O próximo, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Tatuí, número 14, 457, 319, 2019 e 3, será oportunamente julgado. Da lavra do conselheiro Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, número 43, 482, 388, 2019, 9, tema Flora. Interessado, Fábio Jamiel Frossar Gereissati. Recurso contra indeferimento de representação, recurso conhecido e improvido. Consumidor, Promotoria de Justiça de Presidente Prudente, 43, 720, 4.380, 2019, 7. Tema, Serviços Públicos em Geral. Interessados, João Cláudio da Silva e Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Recurso contra indeferimento de representação, recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Flórida Paulista, número 14, 605, 430, 2018, 6. Tema, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, artigo 9 da Lei 8.429/92. Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da mesma lei. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Rosemary Moreno de Araújo, Otílio Claudino de Araújo Júnior e Maxley Clay Grissom. Recurso contra instauração de inquérito civil. Não conhecimento. O último, 14.699/36/2016, será oportunamente julgado. Da lavra do conselheiro Dr. Hamilton Alonso Júnior. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Louveira, número 14, 11.139, 290, 2019, 9. Tema Flora. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil, recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Tupã, número 14, 462, 1299, 2019, 1. Tema, improbidade administrativa, violação a princípios. Artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Renata Maria de Brito, Geni de Faria Gasparelli e Prefeitura Municipal de Herculândia. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil. Recurso conhecido e improvido. Da lavra, da doutora Ana Margarida Machado Junqueira. Habitação e Urbanismo, Promotoria de Justiça de Tatuí, número 14, 457, 293, 2019, 7. Infraestrutura Urbana, Parcelamento do Solo. Interessados, João Florencio de Sales Gomes e Rômulo de Jesus da Silva. Recurso contra a instauração de inquérito civil, recurso conhecido e improvido. O próximo, 14, 426, 4529, 2019, haverá sustentação oral. E o último, 14, 695, 30, 2019, 5, será oportunamente julgado. Da lavra do conselheiro Dr. Walter Paulo Sabella, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Brotas, número 14, 218, 103, 2019, 2. Tema, improbidade administrativa, prejuízo ao erário. Interessados, Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo e Ronaldo Gasparello. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Desprovidos os recursos. Além destes, ainda teremos um voto de vista do Dr. Hamilton, no processo número 14.695.232/2019-1, originalmente da lavra da doutora Maria Cristina Pera João Moreira Viegas. São esses, senhor presidente, os casos que serão julgados em bloco. Consulto os senhores conselheiros se destacam algum dos procedimentos. Não havendo destaques, indago se acompanham os respectivos relatores. Votos de relatoria acolhidos. Passaremos a apreciar agora o PT 14.695.747 de 2017, figurando como relator o conselheiro Rochel, a quem passo a palavra preliminarmente para o relatório. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de saber se o
O advogado aqui presente, doutor José Luiz, vai fazer sustentação oral. Fica para a próxima. Ok. Então eu lerei meu voto. Bueno. Procedimento é o 747/2017, o inquérito civil, pregão presencial internacional, número 340/0001/2017, realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, para aquisição de 5.000 pistolas semiautomáticas .40, para uso policial, com acessórios e conjuntos para reposição imediata. Possível direcionamento do certame à empresa italiana Beretta. Edital que foi anulado e republicado. Propõe a conversão do julgamento em diligência, com retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Origem, mais uma vez, para a submissão do teor do memorial protocolado em 21/10/2019, sob número 85272/19. Submissão desse memorial ao Centro de Material Bélico da Polícia Militar, objetivando que se manifeste e apresente argumentos técnicos que embasem o resultado da licitação. Em paralelo, deve o doutor promotor de justiça, que preside as investigações, buscar respostas de cunho técnico, sugerindo-se aqui o contato direto com o Instituto de Criminalística para os questionamentos formulados no memorial em epígrafe, ficando franqueada a realização de outras diligências que julgue relevantes para dirimir quaisquer dúvidas remanescentes. Eu só faço um acréscimo aqui, que eu já inseri a sugestão do doutor Eduardo Del Campo, com relação ao Instituto de Criminalística, no voto. Doutor José Luiz Boa Nova mantém a posição de não sustentar, é isso, né? Pois não. Então, muito bem. Senhores conselheiros, acompanham o relator? Colhido o voto. Em prosseguimento, vamos apreciar o PT 14.426.45.31 de 2019-1, área do patrimônio público, oriundo de Santos, tema de improbidade, interessados município, João Paulo Tavares Papa e Grupo Mendes, Sociedade Anônima. Cuida-se de recurso contra a instauração de inquérito civil. Com a palavra, a ilustre relatora, conselheira Maria da Glória. Eu indago do nobre patrono se haverá manifestação acerca da preliminar. Sim. Eu vou ler o relatório. O presente inquérito civil foi instaurado a partir de informações provenientes da ação civil pública por violação à ordem urbanística, em que, apurando a outorga onerosa de autorização para a construção de área superior à permitida pelos coeficientes de aproveitamento e uso do solo, verificou-se o envolvimento da administração pública com as empresas do Grupo Mendes, favorecendo a aprovação da construção da passarela sobre a via pública. Insurge-se Miramar Participações e Construções Limitada, atual denominação da GM20 Participações Limitada, contra a portaria de instauração do inquérito civil, invocando situações afetas à ação civil pública de ordem urbanística. Argumenta que os fatos já foram ali investigados, que foi proposta ação civil pública e que os mesmos fatos não podem dar ensejo à instauração de nova investigação, pois não existem novas provas, como o exige o artigo 111 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. O promotor de justiça Carlos Alberto Carmelo manifestou-se sustentando o seu ato. Esse é o relato do essencial. Passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Alberto Caminha Moreira. Pode assumir a tribuna.
Boa tarde, excelências. Cumprimentando o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça em Exercício, doutor Walter Paulo Sabella. Eu cumprimento todos os conselheiros. Registro a minha alegria imensa por estar aqui na casa do MP. E, em relação a este inquérito instaurado em Santos, eu estive despachando ontem à tarde com a doutora Maria da Glória, a quem agradeço pela gentileza, e surgiu uma dúvida sobre a tempestividade do recurso. Por gentileza dela, eu pude fotografar umas peças do recurso, do inquérito, e o advogado Isaac recebeu, no dia 6 de setembro de 2019, a intimação destinada a GM20 Participações. E no dia 13 foi protocolado o recurso recebido lá na Promotoria de Santos, protocolo número 345/3119, de modo que me parece tempestivo o recurso no prazo de 5 dias. Falo já do mérito, porque ela já leu o relatório, né? Eu tenho a impressão que posso falar do mérito. Eu só não tenho aqui, lamentavelmente, a folha dos autos que consta o recebimento, porque não tem aqui na minha foto. Muito bem, nós vamos apreciar, então, a questão de ser ou não extemporâneo o recurso. Doutor Eduardo, como vota? Eu posso manifestar? Existe uma certidão nos autos de que a notificação ela foi entregue no dia 5 de setembro, e não no dia 6 de setembro, embora haja uma anotação do advogado de que teria sido recebido no dia 6 de setembro. Isso está nos autos, as folhas 30 a 31, que constam dia 5 de setembro, por isso que foi considerado intempestivo. Embora haja a data do protocolo no dia 13, né, e ajuntada no dia 16, mesmo assim seria intempestivo, porque o prazo fatal seria dia 12 de setembro. A petição juntada no dia 13 de setembro, folhas 36 verso. E a notificação no dia 5 de setembro, folhas 30 a 31. Pela ordem, essa notificação ocorrendo no dia 5, que é uma quinta-feira, me parece que o primeiro dia seria dia 6, depois seria 10, 11, 12, 13. Ah, não, tem o 9. O dia fatal seria dia 12. Eu não estava aqui no calendário, eu estava achando que era fim de semana. Não é. Ainda que seja dia 5, isso vai dar tempestividade se for contado, se aplicada a regra do Código de Processo Civil. Porque não se conta o dia da intimação, conta-se a partir da intimação na sexta-feira e venceria na próxima sexta da mesma forma. Mas parece que não é isso que está acontecendo nos autos. Posso pedir a palavra, senhor presidente? Estou aqui analisando com a doutora Maria da Glória, e está aqui, estou examinando os autos, doutor. A certidão fala no dia 5, e aí na página seguinte está aqui, a publicação está aqui no DO no dia 5 de setembro, né? As folhas 31 dos autos. Então está documentado que a ciência se deu, e a normativa fala que é o que a ciência, onde se dá primeiro, ela se deu no dia 5,
conforme consta aqui, se o senhor quiser ter acesso aos autos, acho que a doutora e o senhor presidente não se importa. Está estabelecido, aqui está dia 5. A minha dúvida é a seguinte: a publicação do Diário Oficial é da existência do crédito. E a publicação, nesse instante, ela ainda não envolve o particular. Está publicada a existência para fins de controle do Ministério Público, mas como o particular não sabe da existência do inquérito, ele não pode ainda estar vinculado naquele prazo do Diário Oficial. Agora, eu quero ver se no dia 5, então, ele teria sido intimado. Cópia da publicação, dia 5 de setembro. E nos autos, a intimação pessoal está quando? 6. Essa publicação no Diário Oficial, me parece que não tem o efeito de intimar... A certidão, não sabe da existência. a certidão do oficial também consta no dia 5. Do oficial consta no dia 5. Essa que for escrita, a certidão? Sim. Pois é, aqui está certificado, aqui, ele juntou cópia da publicação de instauração. É isso que está certificado. Não está certificado a intimação da parte. Destinatário da intimação. Porque o MP, ele expediu uma intimação. Eu posso fazer uma observação, a doutora Maria da Glória, senhores? Eu acho que... Ai, me beliscou o computador. Eu acho que, tratando-se de prestigiar a ampla defesa, meu ponto de vista, e o duplo grau de jurisdição, que entre aspas, mais ou menos é o que acontece aqui, eu vou pedir vênia para a ilustre relatora, e também dando uma interpretação de que a nossa lei fala em ciência inequívoca, e a argumentação do doutor advogado tem uma certa... Nós não podemos deixar de considerar que quando sai aquela publicação, a pessoa não sabe se é ela que está lá, no dia 5, por esses motivos. E eu acrescento mais um motivo. Nós temos essa regulamentação, muito respeitosa, a nossa regulamentação, de o que se der primeiro, a publicação ou a intimação pessoal, nas nossas normas regimentais. Porém, na lei, não tem a publicação, só tem a intimação, e fala-se em ciência inequívoca. Então, se a gente juntar toda essa gama de ponderações, eu acho que seria prudente nós conhecermos o recurso, e eu vou pedindo vênia à senhora relatora, eu vou me pronunciar nesse sentido. Eu vou, então, passar a colheita dos votos a respeito da preliminar, está bem? Todos de acordo? Doutor Del Campo, como vota? Eu vou acompanhar a relatora com base no nosso ato 484, que no seu artigo 121, parágrafo 3º, diz que o prazo para interposição do recurso será de 5 dias, contados da juntada da cópia da publicação, mencionada no parágrafo anterior, ou da data da ciência pelo interessado, da instalação do inquérito civil, valendo o evento que acontecer primeiramente. Aqui, no caso, nós temos a certidão e temos a publicação. Caindo o prazo no dia 5, o prazo começa a contar no dia 6, interrompe-se no final de semana, porque o Código de Processo Civil hoje determina que os prazos sejam contados em dias úteis, e então o prazo, o dia derradeiro, seria no dia 12. Como o recurso foi protocolado no dia 13, é, portanto, extemporâneo. Acompanho a relatora. Doutor Rochel. Senhor presidente, eu faço uma indagação. O doutor defensor, ele está por qual empresa? Pela GM20 Participações. Sim. Eu observo aqui que na publicação de folhas 31, consta o números, município, assunto, improbidade, enriquecimento, partes, Grupo Mendes, S.A., representado, João Paulo Tavares Papa, representado, município de Santos, representado.
Então, o GM20 não consta. É o grupo Mendes. O GM20 é o grupo Mendes. Não, então. O grupo Mendes não existe, né? Existe a pessoa jurídica GM20. Né? Então, quando consta aqui Grupo Mendes S.A., significa o quê? Essa é uma entidade abstrata, que o MP de Santos, ele está falando reiteradamente em Grupo Mendes, mas Grupo Mendes não existe. O que existe são várias sociedades compostas por pessoas que têm vinculação. Isso é relevante. Isso é relevante. O advogado está certo. Eu formulo uma questão, se o senhor presidente me permitir, a doutora relatora. Quando sai essa publicação, Grupo Mendes S.A., a senhora que teve acesso integral aos autos, né? A senhora entende que a empresa, quando publicou isso, a empresa ficou ciente que tinha algo em andamento contra ela? Privilégios. Porque a questão toda é a ciência inequívoca, né? Então, se por esse nome, ainda que seja entre aspas, um nome fantasia, mas que ele possibilitou a chamada para a existência de um procedimento, então eu gostaria de saber nesse sentido. Sim, porque parece inequívoco o conhecimento do GM20 como Grupo Mendes, tanto na inicial, quanto na portaria, quanto na indicação, na apresentação dos advogados aqui na secretaria. Eu acho que essa questão parece inequívoca. Pela ordem, há um outro caso que vai a julgamento nessa data, que envolve também a parte, e que aconteceu. Eu tinha considerado a notificação da GM20, que teria recebido no dia 6 de setembro, a notificação ao advogado Isaac Ferreira recebeu em 6 de setembro de 2019 a notificação da instauração de inquérito civil, que seria o advogado da GM20. Isso. Eu considerei essa data, embora a publicação tenha sido no dia 5. Eu considerei a tempestividade, que é exatamente a mesma coisa. Então, é só para colocar que eu estou considerando a notificação do advogado da empresa, no meu caso, que vai ser julgado em seguida, a mesma empresa. Senhor presidente, eu já, com toda a vênia, doutora Maria da Glória, eu vou seguir as ponderações do doutor Hamilton, ampliando a possibilidade de defesa, nessa expectativa. Doutor Rochel. Doutora Maria da Glória acaba de notar. Doutora Maria Cristina, por favor. Eu acompanho a relatora e observo que, quando aqui da publicação consta o Grupo Mendes S.A., está se referindo ao grupo econômico de fato previsto na lei das S.A.s, que o doutor caminha bem, sabe da existência, né, que é tão comum nos pedidos de recuperação judicial. Eu acompanho a relatora. Doutor Giuliotti. Eu vou acompanhar o doutor Hamilton, o doutor Rochel, entendo também que aqui deve-se valorizar o duplo grau e analisar o mérito do recurso. Doutor Hamilton já se pronunciou. Doutora Ana Margarida acaba de se pronunciar, vota... Com o doutor Hamilton. Com o doutor Hamilton. Conselheiro Eduardo, mantém a posição. Também eu peço vênia à ilustre relatora para acompanhar as ponderações formuladas pelo conselheiro Hamilton e para ponderar que ex vileges, a denominação técnica da recorrente, é aquela constante nos atos constitutivos e registrados na junta comercial, e que Grupo Mendes ou outra denominação
é algo integrante da praxe rotineira da comunidade, do jargão cotidiano com que normalmente, usualmente nos referimos a determinados conglomerados de pessoas jurídicas. Então, dentro deste raciocínio pessoal, que pode não ser tão especializado quanto da doutora Maria Cristina, alguém sabidamente especializada nesta área, eu vou me valer das ponderações também do doutor Hamilton e, neste caso, dissentir da ilustre relatora. Então, nós tivemos o seguinte resultado: 1, 2, 3, 4, 5 votos pela admissibilidade do recurso por sua tempestividade e 3 votos por sua extemporaneidade. Sendo assim, o recurso é considerado tempestivo e eu, então, passo a palavra, devolvo a palavra, se a doutora relatora não tiver nenhuma ponderação neste momento, ao ilustre advogado para a sua sustentação. Excelências, eu tenho uma questão de ordem, que é justamente o fato de existir um outro recurso. Falaremos dos dois ao mesmo tempo, ou falo desse primeiro para depois passar para o outro? Eu gostaria de ouvir a relatora do outro caso, a propósito da indagação de Vossa Excelência, e em seguida ao plenário. Eu estava aqui, o doutor Júlio tinha me perguntado alguma coisa, exatamente, me desculpe, eu não consegui ouvi-lo. Eu estou com uma seguinte dúvida: se eu faço a sustentação só deste recurso, deste caso, ou se já faço do outro caso também. E aí os senhores já decidiriam separadamente? Eu acho que seria conveniente ser separado. Perfeito, pois não. Acho que tem peso a posição da relatora, não Claro, é verdade? perfeito. Então, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para a sustentação neste caso. Está bem, obrigado. Excelências, este recurso se insurge contra a instauração de inquérito civil em Santos, por conta de uma passarela que se construiu ligando 2 prédios particulares, um edifício comercial e um outro edifício também comercial, um shopping center. Para o Ministério Público, a construção dessa passarela elevada sobre a rua, ela implica dano ao... ela não teria utilidade pública, segundo os termos utilizados. E a conclusão do Ministério Público de Santos, para se insurgir contra essa obra que lá foi levantada, decorre do seguinte ponto: a lei proibia a instalação desse equipamento urbano, digamos assim. E, posteriormente, a lei passou a autorizar, a lei municipal passou a autorizar isso. Bem, diz o Ministério Público que, depois de relatar a alteração legislativa havida, por fim, sedimentando a conclusão de que referido diploma, em que uma ampla gama de situações foi, em verdade, especialmente concebido para, aqui está escrito assim, tese recheado com dispositivos supostamente voltados a contemplar passarelas em situação do referido inciso, a fim de viabilizar a passarela pretendida pelo Grupo Mendes entre o Shopping Praia Mar e o edifício Praia Mar Corporate, 3 anos depois de publicada a lei em questão. E aqui vem a conclusão do Ministério Público de Santos. Ele diz assim: sedimentando a conclusão, essa foi a única passarela até hoje autorizada pelo município. Então, pelo fato de só uma pessoa ter se utilizado do direito subjetivo assegurado pela lei municipal, o Ministério Público conclui que há ato de improbidade administrativa. Eu tenho a impressão, Excelências, que aqui nós não estamos diante do que se exige para a instauração de inquérito civil. Porque o ato normativo 484 deste Conselho, ele exige que da portaria conste o fato a ser investigado e também o artigo 4º
do ato normativo do Conselho Nacional do Ministério Público. Há uma certa diferença entre o dispositivo do nosso Conselho e do Conselho Nacional. Me parece que até um pouco mais ampla a dicção do ato normativo 484, que fala que o inquérito civil será instaurado por portaria numerada, em ordem crescente, renovado anualmente, devidamente registrado em livro, observados os seguintes requisitos legais e também, 1, a fixação de seu objeto. Essa é a redação do ato normativo 484, enquanto que a descrição da resolução 23 do Conselho Nacional do MP, artigo 4º, primeiro inciso, diz que a portaria do inquérito deve ter o fundamento legal que autoriza a ação do MP e a descrição do fato. Me parece mais didático, pelo menos, o ato do Conselho Nacional do MP, quando fala em descrição do fato, em vez de falar em fixação de seu objeto. A descrição do fato não existe na portaria, ora impugnada por meio desse recurso. Na medida em que o que se tem aqui é uma inferência do Ministério Público, porque uma só pessoa fez uso de um direito subjetivo assegurado por lei municipal. Nesse sentido, excelências, e com toda a vênia, não é? Um equipamento dessa natureza que não causou nenhum dano ao erário municipal. Trata-se de um equipamento que liga 2 prédios particulares, como essa que tem aqui na Faculdade de São Francisco, né? E outras que existem aí na cidade. Não há dano nenhum ao urbanismo, ao patrimônio público, é um ato legalíssimo feito por quem fez uso da lei. Tendo sido feito o uso da lei, nós pedimos que seja dado provimento ao recurso para trancar esse inquérito que, com todo respeito aos promotores de Santos, não tem sentido. Data vênia. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora relatora. Superada a questão da preliminar, passo a analisar o mérito do recurso, né? Em primeiro lugar, parabenizando o nobre advogado, ex-integrante da nossa carreira, em que pesem os argumentos invocados, existem indícios suficientes a determinar a instauração do procedimento investigatório. Eis que, demonstrada a justa causa, sugerir que os representados teriam praticado atos de improbidade administrativa. O objeto da ação civil pública proposta e que tramita em primeira instância é diverso e é isso que justifica seja dado início ao novo inquérito civil, pois que este tem outro foco, outro objeto e visa apurar outras circunstâncias, a despeito de emanarem do mesmo fato jurídico. Acolher a pretensão do recorrente seria o mesmo que dizer que, uma vez punido o indivíduo na esfera administrativa, não poderá sê-lo no âmbito criminal e civil. O mesmo fato pode dar origem a sanções em diferentes esferas, e é isso que se busca no presente caso. Enquanto naquela ação persegue-se a prática de ato de responsabilidade por desrespeito à legislação de zoneamento urbano, aqui se busca aferir a responsabilidade por improbidade administrativa de agentes públicos e, por via reflexa, de terceiros que com isso possam ter contribuído. Não há como restringir a apuração a uma única vertente. A instauração do inquérito civil não é ato discricionário do promotor de justiça. A portaria inaugural tem foco diverso e demonstra a presença de sérios e fortes indícios a identificar a justa causa para a continuidade das apurações apontadas. O que não se sustenta é o recurso contra a instauração do procedimento investigatório apenas porque os mesmos fatos originaram a ação de ordem urbanística. É que, nesses casos, a gravidade da notícia apresentada e o predominante interesse da sociedade impõem o prosseguimento das investigações em todas as suas vertentes.
Consta da noticiada ação civil pública urbanística que, no processo administrativo, a construção da passarela, que retratava projeto arquitetônico a ser construído no espaço aéreo da rua Guaiaó, esquina com a rua Pirajá, Praia Mar Corporate, até outubro de 2012, vinha recebendo pareceres técnicos desfavoráveis de todos os setores da Prefeitura Municipal. Até que, em novembro de 2012, o então prefeito João Paulo Tavares Papa enviou à Câmara Municipal projeto de lei complementar que viabilizaria o empreendimento. Este projeto acabou se esvaziando e sendo retirado pela repercussão negativa. Mas, em 2015, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa apresentou novo projeto com a mesma finalidade. O empenho demonstrado pelos agentes públicos, ignorando todas as orientações contrárias ao empreendimento, deve ser investigado. Toda essa manobra legislativa teve por escopo, ao que tudo indica, a aprovação de um projeto específico, a apontar o direcionamento e a impessoalidade da atuação dos agentes públicos. A circunstância da suspeita de violação a princípios administrativos ter sido identificada quando se apurava o uso irregular do solo não torna menos grave as práticas adotadas para buscar a aprovação do empreendimento, nem tampouco tem a capacidade de absorvê-la ou torná-la menos importante. Ressalte-se mais que a instauração do inquérito civil não implica imputação de irregularidade ou ilegalidade. Trata-se de mero procedimento investigativo com o intuito de colher elementos de convicção direcionados ao promotor de justiça, titular da ação civil pública. Assim, meu voto é no sentido de que o recurso, de que seja negado o provimento ao recurso, quanto ao mérito. Muito bem, voto da relatoria e pelo desprovimento. Prosseguimos na chamada nominal, né? Já que começamos por chamada nominal no que pertine a preliminar. Doutor Del Campo, como vota? Cumprimentando o ilustre defensor pela brilhante sustentação, mas eu vou acompanhar a relatora mais uma vez, porque me parece que a questão aqui é o direcionamento legislativo, né? Uma lei que, em tese, poderia ter sido editada para contemplar uma situação específica, e isso merece efetivamente uma investigação no campo da improbidade. Então, acompanho Vossa Excelência. Doutor Rochel. Louvando a sua apresentação, doutor Caminha, e respeitosamente, eu acompanho a relatora também. Doutora Maria Cristina. Eu cumprimento o doutor Caminha, meu colega de promotoria de falências, mas acompanho a relatora. Doutor Giuliotti. Eu também queria cumprimentar o doutor Alberto Camina, é um prazer aqui recebê-lo e vendo aí a sua brilhante exposição. Foi um grande colega nosso, é uma satisfação enorme retornar a vê-lo, mas como o senhor muito bem sabe, só em situações excepcionalíssimas nós trancamos inquérito, que é uma simples, é uma investigação. E havendo indícios, nós temos que manter essa investigação, não há uma culpabilidade, não está se imputando nenhuma responsabilidade na empresa que o senhor está representando hoje, é uma mera investigação, que deve ter continuidade, até porque está pendente de investigações que devem ser realizadas. Por isso eu acompanho o voto da relatora. Doutor Hamilton. Também, assim como os demais, queria cumprimentar o doutor Caminha pela sua brilhante exposição, mas eu, até na esteira dos meus antecessores, eu faço a leitura de um trecho de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça relatado pela ministra Eliana Calmon, que vai no seguinte sentido, abre aspas, somente em situações excepcionais, quando comprovada de plano a tipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, é possível o trancamento do inquérito civil. É uma decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que parece que, como já até foi lembrado pelo doutor Giuliotti,
deve ser seguido, porque tem que tentar se apurar. O objetivo aí, formar elementos de convicção do que realmente aconteceu nesse caso, né? Um caso em que tem pareceres sequenciais dizendo não. Nós precisamos não tornar dogma intocável a atuação dos poderes. Evidentemente que todos nós estamos jungidos à apreciação dos nossos atos. Por mais que tenha acontecido na esfera legislativa, por iniciativa do Executivo, temos que analisar se essa situação, de alguma forma, escapa da normalidade, se fere princípios e assim por diante. Então, não podemos dizer que a justa causa inexiste. Não, porque foi no processo legislativo. Se nós vamos estar criando determinados atos administrativos acima da lei. E é isso bem o que a gente não quer e que no Estado Democrático de Direito a gente tenta impedir. Que precisamos saber como é que aconteceu, sempre respeitando convencimentos no processo legislativo, poderes e tal, mas nós temos que saber de uma situação que acaba indicando uma anormalidade quando por anos se entendeu que não era do interesse público, que não deveria ser assim. Então, eu acho que, por esses motivos, justifica-se a apuração e eu também voto com a relatora. Doutora Ana Margarida. Cumprimento o doutor Alberto Caminha, que já integrou a nossa instituição, mas eu também voto com a relatora. E eu também acompanho a nobre relatora, conselheira Maria da Glória, nesta hipótese. Nós vamos, então, prosseguir com o PT seguinte, que é o 14.426.4531/19, é este? 4529. 529, figurando como relatora a conselheira Ana Margarida, com sustentação oral do mesmo eminente advogado. Eu passo a palavra à relatora para a apresentação do seu relatório. Trata-se de recurso interposto por Miramar Participações e Construções, atual denominação da GM 20 Participações, contra a instauração de inquérito civil pela Promotoria de Justiça de Santos, para apurar possível favorecimento na aquisição da área da Estação Sorocabana, através de institutos legislativos de restrição e flexibilização do uso do solo, facilitando a incorporação do Mendes Convention Center e garantindo a isenção do IPTU, através de atuação legislativa e administrativa, em violação dos princípios da administração pública. O recurso é tempestivo, a recorrente foi notificada em 6 de setembro de 2019 e protocolou recurso em 13 de setembro de 2019. A recorrente sustenta que os fatos narrados na portaria já são objeto de ação civil pública e pretende o arquivamento do inquérito civil. Concedo a palavra ao nobre advogado. Obrigado, Excelência. Este inquérito aqui, se o anterior não caracterizou para os senhores a excepcionalidade, ela está, então, presente neste caso. Aqui, nós temos de contextualizar que o MP de Santos promove uma ação civil pública
em que ele questiona danos ao patrimônio urbanístico de Santos, e ali ele faz referência ao fato de ter havido esta aquisição de um imóvel. Este imóvel, ele foi adquirido no ano 2000. Este imóvel foi vendido em leilão público pela CPTM. Este imóvel foi adquirido pelo preço de avaliação fixado pelo vendedor. E o que diz a portaria do Ministério Público? Que teria havido aí, primeiro, um favorecimento à empresa, que pagou o preço de avaliação em leilão público. Em segundo lugar, diz assim o Ministério Público. A lei mudou na ocasião e ele diz: no intervalo de 14 meses, o Grupo Mendes conseguiu que prefeito e vereadores se mobilizassem para alterar 2 vezes a lei. Na primeira delas, para afastar um shopping concorrente e o Grupo Pão de Açúcar, que também tinha interesse no imóvel. A reboque do desinteresse gerado pelas restrições urbanísticas que lhe favoreceram, adquiriu a área da CPTM pelo preço mínimo, como único interessado. Depois de adquirida a área, conseguiu que prefeito e vereadores alterassem mais uma vez o uso do solo, retirando a proibição de hipermercados para lhe permitir vender 60% do imóvel ao Pão de Açúcar, pelo mesmo preço que havia oferecido por 100% do imóvel à CPTM. Logo, os 40% restantes da gleba, única parte do que realmente precisava para construir o Mendes Convention Center, não lhe custaram 1 centavo. Presume-se, aqui vem a conclusão do Ministério Público, presume-se, portanto, que as alterações legislativas feitas em prol do Grupo Mendes lhe propiciaram um enriquecimento ilícito de 31 milhões em detrimento dos interesses da CPTM. Eu não entendi muito bem essa lógica numérica, porque se valia 31 e foi vendido por 31, qual foi o prejuízo da CPTM? Porque aqui está escrito, enriquecimento ilícito de 31 milhões em detrimento dos interesses da CPTM. Ela avaliou o imóvel, ela levou a leilão, e no leilão foi vendido pelo preço que ela propunha. De modo que aqui não me parece existir justa causa para a instauração do inquérito. Tem mais aqui, excelências, com a devida vênia. Diz aqui a portaria que houve alteração da lei para, com essa aquisição, houve garantia de isenção de IPTU. A Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Santos assegurava a todas as pessoas que estivessem enquadradas nos núcleos de intervenção e diretrizes estratégicas. A cidade foi dividida em 6 NIDs, que é essa sigla, e quem se adequava tinha isenção do IPTU. Na verdade, tinha estímulos de ordem fiscal, que é uma política pública corriqueira no Brasil inteiro, aprovados mediante legislação específica, proporcionais aos impactos para a economia do município, que deverão ser propostos por comissão multidisciplinar, especialmente designada pelo prefeito, através de portaria. Excelências, esta empresa, ela obteve o direito de construir a mais em Santos, mercê de altos investimentos que está fazendo na cidade, superior a 100 milhões de reais. O município de Santos não está perdendo 1 centavo sequer, ele está se beneficiando dos investimentos dessa empresa, e o benefício que a empresa tem é construir em área maior,
como também aqui em São Paulo tem legislação que autoriza isso. Agora, com essa ação civil pública, com estes inquéritos, quem terá disposição para adquirir imóveis que serão construídos para venda? Quem vai se dispor a financiar essa atividade quando está tudo sub júdice, tudo questionado pelo Ministério Público, mas não questionado com fundamentação, não questionado com justa causa? Porque aqui, se numa licitação pública foi vendido pelo preço de avaliação, aquele que recebeu o valor da avaliação não poderá ter sido prejudicado. E o Ministério Público afirma isso, o que é muito estranho. Mas há mais aqui, excelências. Isso aqui ocorreu no ano 2000. O Supremo Tribunal Federal, depois de bastante discussão, decidiu que a ação de improbidade administrativa ela é imprescritível. A redação da emenda, que reproduz realmente o que está na discussão do voto, são, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na lei de improbidade. Quer dizer, as sanções de improbidade prescrevem, não prescreve o ressarcimento ao erário público, desde que tenha sido praticado um ato doloso. E essa questão do dolo também foi intensamente discutida na sessão do ano passado do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui me parece que está presente a prescrição, porque, em primeiro lugar, não há dano ao patrimônio público, e, se houvesse, não há dolo por parte de quem faz uso de uma lei geral para todas as pessoas que estão adequadas à previsão dos NIDs na comarca de Santos. De modo que, excelências, se a resolução 28 do Conselho Nacional do Ministério Público exige a descrição de um fato, eu não posso compreender como fato o que está escrito aqui. Presume-se que as alterações propiciaram enriquecimento. Presunção não é fato, presunção é raciocínio. Raciocínio do promotor, que eu não posso equiparar respeitosamente a fato. E a prescrição de eventual pretensão que pode ser, então, coartada por meio deste recurso. A insegurança jurídica criada por esses inquéritos é muito grande, afasta financiadores e interessados, prejudica a economia como um todo, e o pior é que eles não têm sustentação, excelências. Por essas razões é que pedimos seja dado provimento ao recurso para trancar, por manifestamente incabível, então, este inquérito civil. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora relatora. Eu gostaria só de repetir o início da minha manifestação, em que fala que o inquérito civil que foi instaurado pela Promotoria de Justiça de Santos visa a apuração de possível favorecimento na aquisição da área da Estação Sorocabana, através de institutos legislativos de restrição e flexibilização do uso do solo, facilitando a incorporação do Mendes Convention Center e garantindo a isenção do IPTU, através de atuação legislativa e administrativa em violação aos princípios da administração pública. A recorrente sustenta que os fatos narrados na portaria já são objeto de ação civil pública e pretende o arquivamento do inquérito civil. Eu faço referência ao objeto da ação civil pública no tocante
a recorrentes. Existem vários pedidos nessa ação civil pública, mas eu vou fazer referência apenas aos pedidos em relação à recorrente. A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra a recorrente visa a declaração de nulidade dos termos de compromisso e eventual outorga onerosa de alteração de uso concedidas pela Prefeitura Municipal à GM 20 Participações Limitada. A condenação da GM 20 Participações Limitada, obrigação de não fazer, consistente em deixar de executar a contrapartida assumida por força dos referidos termos de compromisso, sob pena de multa diária, R$ 50 mil. E a condenação da GM 20 Participações Limitada, obrigação de não fazer, consistente em se abster de, relativamente aos imóveis objeto do termo de compromisso pertinente à área B do NID 6, conferir-lhes uso diverso daquele previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo para a área A do NID 6, ou de realizar construção, substituição de edificações ou reformas tendentes ao uso diverso daquele, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Então, como a recorrente sustenta que os fatos narrados na portaria já são objeto de ação civil pública, eu acabei de narrar quais são os pedidos formulados na ação civil pública, que é diverso do objeto do presente inquérito civil. Os fatos que motivaram o ajuizamento da ação civil pública de natureza urbanística têm reflexo na esfera da moralidade e probidade administrativa, sendo necessária a continuidade das investigações na área do patrimônio público. Nesses termos, eu nego o provimento ao recurso. Alguém deseja se pronunciar? Eu gostaria de me pronunciar. Eu gostaria de pronunciar porque já me veio à cabeça no recurso anterior, e agora, novamente, que a situação está uma situação curiosa, porque as razões recursais trazidas e a sustentação, doutor Caminha, traz outro fator, tanto devoluto quanto apelado. Então, nós temos que limitar isso. Está acontecendo aqui é o seguinte, pelo que eu estou notando. As razões recursais vieram no sentido, né? E o doutor Caminha, com toda a habilidade técnica que lhe é peculiar, traz novos fatos não analisados, inclusive pelas relatorias. Que esses fatos trazidos... Só concluir. Esses fatos trazidos são também muito relevantes, trazidos pelo doutor Caminha, mas que não constavam. Eu até achei curioso, porque nós temos um sistema que todos os votos são nos disponibilizados com antecedência. E como todos nós, fazemos a lição de casa e estudamos os votos antes. Tudo que foi lido aqui nós já conhecemos, já estudamos. E eu não tinha, tanto no voto da doutora Maria da Glória, no caso anterior, como no caso agora trazido pela doutora Ana, a apreciação dos argumentos trazidos em sustentação oral, que estão sendo acrescentados agora nessa fase pelo púlpito, mas não tinham sido trazidos antes. É uma coisa a considerar também que trata, dentro da estratégia de defesa, que foi traçada pelo nobre advogado, mas é uma novidade que nos vem apenas nessa fase de sustentação oral, que não foi trazida anteriormente. Então, eu queria fazer esse registro inicial, porque... e depois, só fazer registro, eu acho que dentro da ideia de nós ampliarmos a defesa, eu quero consignar que, tudo bem, analisamos também esse fato, mas ele é um fato inovador que surge agora, sobre o qual, se nós estivéssemos, por exemplo, numa fase de processo, onde existe o contraditório e a ampla defesa, eu acho que seria difícil até aceitar, porque não teria tido debate anterior dentro dos autos. Como nós estamos numa fase administrativa, eu acho que é possível aceitar os novos argumentos trazidos pelo nobre advogado, mas que eles são novos, eles são novos. Senhor presidente,
Tem a palavra. Pela ordem, doutor Camilo. Eu reconheço a procedência da manifestação do conselheiro Hamilton com a seguinte observação. A prescrição é uma matéria que pode ser levantada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em processos judiciais, e até em embargos de declaração de acórdão proferido em segundo grau. Então, com essa observação é que eu insisto na questão. Pedindo desculpas, então, aí a eminente relatora pela novidade do assunto. Doutora Maria da Glória, por favor. Eu só gostaria de acrescentar que, se eventual prescrição houver, isso será apreciado durante o inquérito civil, o que não interfere no voto da relatora, que eu já antecipo o meu voto em favor do voto apresentado. E ressalto ainda que eventual prescrição da ação de improbidade não impede que o promotor busque o ressarcimento ao erário, né, que esse sim é imprescritível. E outra questão levantada também aqui em sustentação oral é referente ao dolo, que também certamente será investigada durante o trâmite do inquérito civil. Isso não tem que constar da portaria de instauração do inquérito civil. Então, eu já antecipo o meu voto em favor da relatora. E essa abordagem é muito complicada sem a própria investigação dos fatos, né? Então... Mais alguém? Muito bem. Então, vamos passar à colheita dos votos. Conselheiro Eduardo, como vota? Com a relatora. Doutor Rochel. Voto com a relatora também. Doutora Maria da Glória. A relatora. Doutora Maria Cristina. Pelo prosseguimento das investigações com a relatora. Doutor Giuliotti. Bom, eu vou repetir o que eu já disse em relação ao procedimento anterior. Trata-se de um procedimento administrativo de investigação. Basta indícios e há indícios. Aqui nós só trancamos o inquérito de forma excepcionalmente, principalmente se há diligências em cursos, e aqui há diligências em curso. A questão da prescrição, nós sabemos que o dano é imprescritível. Eu faria só um acréscimo que toda a alegação, a brilhante alegação do nobre advogado, se refere a mérito que será aferido na dilação probatória no bojo dos autos. Então, acompanha a relatora. Doutor Hamilton. Eu acompanho o brilhante voto da doutora Ana, a relatora, com os acréscimos trazidos com relação à apreciação da parte que veio da sustentação oral, com a apreciação da doutora Maria da Glória, com relação ao elemento subjetivo envolvido, que se demonstrado apenas culpa, aí não haveria prescrição, como disse o doutor Caminha, mas isso tem que ser analisado, porque se demonstrados os fatos que serão investigados, eles têm muita possibilidade de não estar no campo culposo. Tem a possibilidade, e aí, se for doloso, eles são imprescritíveis. Então, seria prematuro nós fecharmos as portas para saber o que aconteceu e qual é o elemento subjetivo que existe aí, se chegará tanto a analisar o elemento subjetivo e assim por diante. Então, eu voto com a relatora com os acréscimos da doutora Maria da Glória. Eu adoto também o voto de relatoria por hora, acho que é o caso de prosseguimento, não obstante o brilho, os preciosos argumentos trazidos pelo nobre advogado. Fica, então, acolhido o voto de relatoria. Tá bem. Muito obrigado, excelências. É sempre uma alegria muito grande estar nessa casa honradíssima e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Né? Ah, tá. Opa! A sua terra está enrolada, hein? Tá bom.
Ah, entendi. Pronto, Cristina. Pronto. Bom. Muito bem. Vamos, então, apreciar votos de relatoria da ilustre conselheira, doutora Maria Cristina. O primeiro dos procedimentos é o de número 43198/2019-8, área consumidor, origem Promotoria de Assis, tema alusivo a combustíveis, interessados Carlos Fernandes Fidalgo e Casa Avenida Comércio de Combustíveis Limitada, recurso contra indeferimento de representação. Com a palavra a doutora relatora. Então, eu inicio lendo a ementa. Posto de combustível, formação de cartel, indeferimento de representação, assodamento, necessidade de aprofundamento das investigações, recurso provido para esse fim. Cuida-se de recurso contra indeferimento de representação ofertada por Carlos Fernandes Fidalgo, em razão de suposta prática de cartel por empresas distribuidoras de combustíveis da região de Assis. Em apertada síntese, insiste o recorrente na afirmação da existência de indícios de aumento generalizado no preço dos combustíveis, lesiva ao mercado de consumo. Ele busca o provimento do recurso. O promotor de justiça oficiante sustenta o indeferimento da representação. É a síntese e eu passo ao voto. A prática do cartel é, sem dúvida alguma, a conduta mais deletéria ao mercado, vez que traz como consequências o aumento indevido dos preços e o enriquecimento ilícito das empresas cartelizadas, com manifesto prejuízo ao consumidor. Certo que, dentre as muitas atividades do comércio, a revenda de combustíveis e derivados de petróleo é o mercado do qual decorre o maior número de denúncias de prática de cartel. Tais denúncias correspondem a 1/3 do total das representações recebidas no Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, que atualmente investiga aproximadamente 130 cartéis de combustíveis. Com efeito, o setor é propenso à formação de cartéis em vista de características que lhe são tão peculiares, tais como produto homogêneo, semelhança de custos, barreiras regulatórias, que dificultam a entrada de novos concorrentes e a atuação ativa por parte de sindicatos e associações, de forma a auxiliar a uniformização ou coordenação de condutas comerciais de seus filiados. Outra importante constatação há de ser feita. O indício comumente utilizado como base para representações da prática de cartel nesse mercado é a existência de preços semelhantes nos postos revendedores, dado esse que, embora não constituindo indício suficiente para sustentar uma ação pública, é o que tem servido para desencadear investigações. No caso dos autos, a informação de estar havendo semelhança de preços entre os postos revendedores da região de Tupã e Marília, tampouco a de uma alta repentina, não convenceu o ilustre promotor oficiante. Sua Excelência, a pretexto de que a representação havia sido feita contra um único estabelecimento, embora existisse na denúncia expressa referência à uniformidade de preços praticados pelos distribuidores de combustíveis da região de Assis e Marília, entendeu que era caso de rejeitá-la de plano. Respeitado o entendimento do ilustre promotor da comarca, tenho que a investigação deve prosseguir com o socorro do quadro de peritos do CAEX e agentes da Receita Estadual para a averiguação da alegada cartelização, através da observação de 3 dados básicos. A evolução da margem de revenda do município no tempo, a relação entre a devolução dessa margem e a variabilidade dos preços, e a evolução das variáveis municipais frente às variáveis médias estaduais.
Assim, pelo meu voto, fica acolhido o recurso nos termos e limites acima expostos e em respeito à livre convicção do ilustro promotor Carlos Rinaldi, necessária a designação de outro promotor de justiça para dar seguimento às investigações. É como voto. Alguém discorda? Acompanho o excelente voto da doutora relatora também, unânime acolhimento. Prosseguindo, temos o PT 14.457-319/2019-3, de Tatuí, área do patrimônio, tema de improbidade, interessado o município, recurso contra a instauração de inquérito civil. A palavra está com a nobre relatora. Eu inicio lendo a ementa. É um inquérito civil instaurado por determinação deste Conselho Superior. Verificação da constitucionalidade de cargos em comissão. Constitucionalidade reconhecida pelo órgão especial do TJ São Paulo e STF. Coisa julgada já operada. Recurso provido. Trata-se de recurso interposto pela Municipalidade de Tatuí contra o inquérito civil aberto pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da comarca, por ordem deste Conselho Superior, para a verificação da constitucionalidade dos cargos em comissão mencionados nos termos da tese da Procuradoria-Geral de Justiça, explicitada em ADIs, no sentido de que as atividades de advocacia pública, inclusive assessoria e consultoria e suas respectivas chefias, são reservadas a profissionais também recrutados pelo sistema de mérito. Sustenta a senhora prefeita não haver razão para o prosseguimento das investigações, certo que a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral de Justiça, já foi julgada improcedente pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso tempestivo, acompanhado de cópias dos arestos mencionados e certidão do trânsito em julgado. Consta manifestação ministerial apoiando o provimento do recurso, ressalvando que, por ocasião da instauração do procedimento, ora em análise, ainda não havia notícia sobre o trânsito em julgado acerca da constitucionalidade da Lei 5.071/17 da municipalidade. É o relatório. Pelo meu voto, razão assiste à recorrente. À vista do que ficou decidido na ADI 21.35.294/97, 2017, 826.000 e no agravo regimental no recurso extraordinário 1.156.016 de São Paulo, não há razão ou justificativa para prosseguimento das investigações ordenadas por este Conselho Superior. Eu transcrevi as ementas dos acordos, inclusive do STF, um recurso da relatoria do ministro Luiz Fux e, considerando o trânsito em julgado dessas decisões, acho que não há justa causa para prosseguimento. Todos de acordo com o voto de relatoria? Eu também, muito bem. Temos ainda um procedimento em que figura como relatora a doutora Maria Cristina, cujo voto já foi apresentado, pendendo ainda voto vista do conselheiro Hamilton. Cuida-se do PT 14.695.232/2019-1, Promotoria do Patrimônio da Capital, tema de improbidade, interessados, Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, Município de São Paulo e Construcap. É promoção de arquivamento sem compromisso que vem da turma para o pleno. Com a palavra o conselheiro Hamilton. Senhor presidente, ilustres colegas, eu tinha pedido vista para compreender melhor a situação e após a leitura eu acompanho o voto de relatoria já pronunciado na sessão anterior, sem qualquer acréscimo. Eu fiz isso manuscritamente, não sei se até foi publicado dessa forma, né? Eu coloquei aqui, acompanho o voto de relatoria sem qualquer acréscimo, e é isso, o meu voto é nesse sentido.
Todos com a doutora relatora? Muito bem, eu também. Prosseguindo, temos o PT 14.699/36/2016-2, é relator o ilustre conselheiro doutor Giuliotti, área do patrimônio, PT oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, tema de improbidade, interessados Darcy da Silva Vera e Sebastião Sérgio da Silveira, promoção de arquivamento sem compromisso. Eu vou fazer a leitura da emenda. Vai ser público? Acho que podemos fazer sem citar o nome. Tá bem. Ok. Né? Vou fazer a leitura da emenda e todos já tomaram conhecimento do voto. Se quiserem que eu faça algum esclarecimento. É procedimento investigatório instalado para apurar ilícito previsto na Lei 8.429, supostamente praticado por promotor de justiça. Notícia de atuação indevida em diversos procedimentos instaurados pelo representado. Diligências que não indicarem indícios de que o representado tenha negligenciado na apuração de fatos a ele noticiados. Desnecessidade de medida judicial a ser adotada nesse momento contra promotor de justiça pela ausência de indícios de ciência ou de participação dele em ato de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos, observando-se que o surgimento de novas provas poderá ensejar o reinício da investigação, com o acréscimo que ele foi correcionado pela nossa corregedoria. E a própria corregedoria fez elogios à atuação dele. Então, eu voto pelo arquivamento, acompanhando o voto da Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça. Todos de acordo? Eu tenho uma prejudicial, aliás, já seguindo a minha manifestação na sessão anterior, no sentido de que na ação de improbidade, ainda que se trate de investigação contra o promotor de justiça, a legitimidade é do promotor natural e não da Procuradoria-Geral, conforme posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça também. Lembrando que, pela ADI, por votação unânime, o Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido da Procuradoria da República com efeito ex nunc e suspendeu até a decisão final a expressão e a ação civil pública constante do inciso 5º do artigo 116 da Lei Complementar 734/93. Por isso, a legitimidade, segundo os tribunais superiores, é do promotor natural e não da Procuradoria-Geral. Por isso, o meu posicionamento é no sentido de que os autos sejam remetidos ao promotor natural para referendo ou não dessa decisão. Os senhores conselheiros mantêm os votos conforme foi indagado, então há voto que dissente da posição da doutora Maria Cristina. A doutora Maria Cristina fará a declaração para os autos, para a ata. Protocolados da semana passada. Eu só estou esperando a secretaria me remeter, porque assim eu já faço. Tá bem. Muito bem. Então está, por maioria, acolhido o voto. Temos ainda um PT da doutora Ana Margarida, o de número 14.695/30/2019. Patrimônio, tema de improbidade, vem da Subjurídica. Interessados, Tribunal de Contas, Rose Maria de Oliveira, José do Carmo Mendes Júnior e Tereza Serra. É promoção de arquivamento sem compromisso. Trata-se de inquérito civil instaurado pelo
4º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, a partir de representação anônima para apuração de irregularidades no recebimento de vencimentos acima do teto remuneratório constitucional por Rose Maria de Oliveira, José do Carmo Mendes Júnior e Tereza Serra da Silva, servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo prestou informações admitindo que os servidores são aposentados e exercem cargos em comissão. Primeiramente, cumpre consignar que constitui atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça a análise da conduta do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 116, inciso 4 da Lei Complementar 734, de 93, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 116. Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. Exercer as atribuições do artigo 129, incisos 2 e 3 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes dos tribunais, bem como quando, contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Como esclarecido pelo Tribunal de Contas, os servidores aposentados foram nomeados para cargos comissionados, recebendo proventos decorrentes das aposentadorias, em razão dos cargos comissionados para os quais foram nomeados. O teto remuneratório é observado em cada cargo, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, tema de repercussão geral número 377, teto constitucional, acumulação de cargos, alcance. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não do somatório do que recebido. O presidente do Tribunal de Contas agiu de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, não se configurando ato de improbidade administrativa. Ressalte-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que para os servidores do Tribunal de Contas estaduais incide o teto remuneratório constitucional aplicável ao Poder Judiciário. Nesses termos, voto pela homologação da promoção de arquivamento. A relatora é pela homologação e os senhores conselheiros votam com a douta relatora. Todos concordam. Voto acolhido, unânime. Muito bem. Consulto se há algo mais para a pauta de hoje. Não havendo, encerramos aqui a presente reunião, agradecendo a presença de todos.